Um código que foi encontrado à parte da Torá. E, na realidade, ele é datado anterior à Torá, de um período anterior à Torá de Deus, do Monte Sinai. Então, vem alguns argumentos que surgem no meio acadêmico a dizer: será que Moisés copiou a Torá do Código de Hammurabi, esse grande imperador lá da época da Babilônia Antiga? Será que esse código de leis, que tem muita semelhança com a Torá, Moisés copiou do Código de Hammurabi? Esse é um dos argumentos que é utilizado por muitos cientistas, arqueólogos, que não têm a fé nas Escrituras e que, de alguma maneira, tenta dar uma resposta para o que seria a Torá, não? Mas hoje aqui nesse vídeo nós vamos ver aqui coisas muito importantes sobre o Código de Hammurabi e a Torá de Deus. Fica conosco aqui até o final, que eu tenho certeza que isso vai acrescentar muito ao conhecimento que você já tem. Eu sou Rabino Yosef Baruch, trazendo mais esse vídeo para vocês. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo, e este vídeo também com um tema muito especial, falar sobre o Código de Hammurabi, e vamos comparar com a Torá de Deus. Vamos ver aqui todo o ideal que existe em torno desse código, esse código de leis do Oriente Antigo, né, especialmente a região do Império ali da Babilônia, a parte dos caldeus. Vamos ver aqui a época, o período, a datação, e vamos comparar com as palavras da Torá, os mandamentos de Deus dados no Monte Sinai. Vamos ver aqui também, fazendo uma comparação de leis justas. Vamos ver como é a Torá e como é o Código Hammurabi. Eu tenho certeza que isso vai acrescentar muito ao conhecimento que você já possa ter sobre esse assunto. E hoje aqui, trazendo mais esse vídeo, com mais esses detalhes para vocês. Antes de iniciarmos aqui o nosso shiur, eu quero lembrar a você que é muito importante o seu like aqui no nosso vídeo. Portanto, não espere passar, dê logo um like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito ainda, aciona o sininho para que você possa sempre receber as notificações quando a gente coloque mais um vídeo aí no canal. E se você deseja se tornar membro, também participar aqui desse grupo que nos incentiva, que nos acaba também apoiando, aportando aqui ao nosso trabalho, vai ser muito bem-vindo também ao nosso quadro de membros. Então, queridos, estejam conosco, vamos caminhando juntos, cada vez mais acrescentando o conhecimento. E quando a gente fala para vocês assim, compartilhe esse vídeo, o objetivo é também que mais e mais pessoas possam alcançar esse conhecimento, né? Muita gente que não tem acesso à informação, mas hoje está sendo possível através desse veículo. Então, compartilha o vídeo, tá bom? Vamos lá, então vamos entrar no nosso material, aqui já preparado para vocês, como sempre fazemos, e é sempre um prazer a gente poder contribuir com cada um de vocês. Bom, sempre nós iniciamos aqui trazendo para vocês informações sobre a nossa Yeshivá, a nossa ZIL, a nossa Zeit Yosef Yeshiva University. Aqui você vai ter boas informações sobre a nossa escola, uma escola judaica. Bom, sempre a gente traz aqui para vocês uma palavra sobre a nossa Yeshivá, e eu quero deixar aqui para vocês, aqui na descrição, vocês vão ter informações sobre a nossa escola judaica, a nossa ZIL, a Zeit Yosef Yeshiva University, uma escola judaica com sede aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Tem sido uma grande bênção, uma porta de conhecimento para todos aqueles que estão em busca do conhecimento, né? Ou seja, desde Bereshit, do Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, até o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, no primeiro nível de estudo da nossa Yeshivá, você vai conhecer todos os livros da Bíblia, os assuntos principais de cada livro,
dentro do comentário dos sábios de Israel, dentro dos comentários rabínicos, também dentro da história do povo judeu, com mensagens ali, menções arqueológicas, históricas, coisas que você não terá acesso em qualquer outra biblioteca, em qualquer outro seminário. Nós temos buscado fazer um trabalho de plena consciência e seriedade e com muita excelência para você. Então, aproveite essa oportunidade, mais informações você vai ter aqui nos comentários desse vídeo. Você pode acessar aqui a nossa secretaria que vai te atender com muita importância, com muita atenção e vai esclarecer todas as suas dúvidas. Mas olha, aproveite essa oportunidade. Esse ano, agora 2025, temos turmas, muita busca, muita procura, muita gente querendo aprender e é um prazer para todos nós, o nosso grupo de professores, né? Nossa equipe muito bem preparada, uma equipe de rabinos, de líderes de congregação, que vai te ajudar muito no conhecimento. Então não perca tempo, venha estudar conosco na nossa ZIL, na Zeit Yosef Yeshiva University, estamos esperando vocês já são muito bem-vindos. Baruch Abai. Bom, então vamos lá, vamos iniciar o nosso shiur. Como nós mencionamos para vocês, o Código de Hammurabi e a Torá. Qual código de leis é o mais justo? Né? Vamos ver isso com detalhes, eu tenho certeza que vai ser muito surpreendente aqui todo esse assunto. Tudo vai começar lá na antiga Babilônia, né? Você pode ver quão grande era aí esse império, né? Esse reinado, né? Desse tempo antigo. E claro, o Código de Hammurabi, né, ele vai representar esse conjunto de leis escritas, sendo um dos exemplos mais bem preservados desse tipo de texto oriundo da Mesopotâmia. E acredita-se que foi escrito pelo rei Hammurabi, aproximadamente em 1772, antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo. Foi encontrado por uma expedição francesa em 1901, na região da antiga Mesopotâmia, correspondente à cidade de Shushan, no sudoeste do Irã. É um monumento monolítico talhado em rocha de diorito, sobre o qual se dispõe 46 colunas de escrita cuneiforme acádica, com 282 leis em 3.600 linhas. E a numeração vai até 282, mas a cláusula 13ª foi excluída por superstições da época. A peça tem 2,25 metros de altura e 1,50 metro de circunferência na parte superior e 1,90 na base. Para que vocês possam ver bem aqui a pedra, né? Você tem a espessura dela aí, você pode visualizar. No topo, que é mais liso, tem esse desenho, né? Hammurabi e o deus Shamash, e a escrita cuneiforme, né? Que está em toda a pedra, falando, escrevendo o código, né? Ou seja, as leis. Bom, os artigos do Código de Hammurabi descreviam casos que serviam como modelos a serem aplicados em questões semelhantes. Por exemplo, para limitar as penas, o Código anotou o princípio de talião. O que seria o princípio de talião? A gente vai ver mais um pouquinho à frente, que é o sinônimo de retaliação. Você deu, você leva, mais ou menos assim. Por esse princípio, a pena não seria uma vingança desmedida, mas proporcional à ofensa cometida pelo criminoso. O que você lembra? Lembra do olho por olho, dente por dente? Né? Tal princípio é resumido no ditado popular, que vem da onde? Ain tahatain, shin tahatshin. Ou seja, olho por olho, dente por dente, que é utilizado na Torá de Deus. Esse mesmo princípio. A sociedade era dividida em 3 classes, que também pesavam na aplicação do código. Então, olha, já vamos começando aqui a ver o seguinte, né? A gente está vendo um código de leis que tem princípios muito semelhantes ao da Torá, por isso vai levar muitas pessoas a pensar que Moisés copiou o código, né? Porque na Torá vai aparecer Ain Tahatain, né? Rai Tahat Rai, ou seja, olho por olho, vida por vida. E o Código de Hammurabi, antes da Torá, já mencionava algo semelhante, ou seja, o mesmo princípio. Ok? Porém, a gente vai ver que o código ele estava também muito conectado às
classes sociais, ou seja, a posição da pessoa na classe social. Uma coisa que não vai existir na Torá. Isso aqui já se tornaria, por si só, uma espécie de preconceito de acepção de pessoas, tá? Só que na Torá não. A Torá ela estabelece a lei igual para todos. Se um homem adultera, ele peca igualmente ao rei se ele adulterar, e ele vai pecar do mesmo jeito e vai sofrer a mesma penalidade. Então, vamos continuar aqui e ver qual eram essas camadas sociais, né? Bom, das classes sociais você tinha o Awilum, Muskenum e Vardum. O Awilum seria a classe de homens livres, proprietários de terras, que não dependiam do palácio e do templo. Já o Maskenum seria a camada intermediária, que seria ali dos funcionários públicos, que tinham certas regalias no uso de terras. E o Vardum seria os escravos, né, que podiam ser comprados e vendidos até que conseguissem comprar sua liberdade. Então, sim, havia diferença na hora do juízo em relação a essas três classes sociais. Isso é uma coisa que a Torá não vai ser condicionada, né? Então, vamos aqui aos pontos principais do Código de Hammurabi, né? Então, assim, ele vai falar sobre o não cumprimento de contratos, ele vai falar sobre a lei de Talião, que é o que nós mencionamos, Ain Tahatain, né? O olho por olho, dente por dente. Ele vai falar do falso testemunho, também vai falar do roubo e a receptação desse item roubado, vai falar sobre o estupro, vai falar sobre a família, vai falar sobre os escravos e também ajuda de fugitivos. Bom, olhando, né, para todo esse império, nós vamos perceber que realmente, né, havia uma necessidade real de leis, havia uma necessidade real de organização da sociedade. Quando a gente olha para todo o vasto império da Babilônia, é justamente o local aonde se tinha, aonde foi, né, estabelecida a Torre de Babel, né? Então, você olhando aí no mapa, você vai ver que ali, justamente beirando o rio Eufrates e afluentes, você tem várias cidades que estão ao redor da Babilônia, e a própria área da Babilônia, na qual vários afluentes do rio Eufrates passam por dentro dela, vários canais, né? Tornando a cidade assim um grande esplendor, uma cidade muito suntuosa, né? Então, um império realmente firme, estabelecido, mas que necessita de ordem, necessita de leis para manter a ordem da sociedade, né? E é claro que Hammurabi ele vai ser essa figura importante, emblemática, que vai produzir esse código de leis. A gente poderia chamar esse código de leis de um código bem primitivo no seu sentido de origem, tá? Bom, durante o governo de Hammurabi, no primeiro Império Babilônico, organizou-se um dos mais conhecidos sistemas de leis escritas da antiguidade, que é o código que recebe o nome dele, Hammurabi. Outros códigos, como Código de Ur-Nammu, haviam surgido entre os sumérios que viveram entre 4000 e 1900 antes da Era Comum, na Mesopotâmia. No entanto, o Código de Hammurabi foi o que chegou até nós de forma mais completa, né? Os sumérios viviam em pequenas comunidades autônomas, o que dificultou o conhecimento desses registros. Bom, Hammurabi foi o sexto rei da Suméria, que é a região do atual Iraque hoje, por volta de 1750 antes da Era Comum, e também ele quem reuniu os semitas e sumérios fundando o Império Babilônico. O Código de Hammurabi ficava inicialmente no templo de Sipar, uma das cidades mais antigas da Mesopotâmia, sendo que diversas cópias suas foram distribuídas pelo reino de Hammurabi. Claro, o objetivo era fazer com que essas leis chegassem a todo o império e toda a extensão do império pudesse viver debaixo dessas leis e conforme, né, os ditames dessas leis, né? Como nós mencionamos, havendo assim a necessidade de ordem, né, dentro de todo o império. Bom, no monolito, ou no monólito que a gente mencionou aqui, mostrou no princípio, nós vamos ver lá no topo dele, né,
encontra-se uma representação de Hammurabi em frente ao deus sumeriano do sol, conhecido como Shamash. Inclusive, essa palavra Shamash, ela é a mesma utilizada no hebraico, né? O que que acontece? A palavra Shemesh é sol. Shamash é um termo para algo que queima, que está aceso, como uma chama adjacente, né? Então, Shamash é algo que você pode usar como um acendedor ou como uma chama acesa, né? Então, o nome dessa divindade era Shamash. E veja que, como nós mencionamos aqui, o código de Hammurabi ele está um tanto conectado ao templo dessa divindade. Então você vê que não é apenas uma coisa civil, não é uma coisa apenas jurídica no sentido natural do ser, mas ela está ligada de alguma forma à espiritualidade. Seu código trata de temas cotidianos e abrange matérias de ordem civil, penal, administrativa, como, por exemplo, o direito da mulher de escolher outro marido caso o seu seja feito prisioneiro de guerra e não tenha como prover a casa, ou a obrigação do homem de prover o sustento dos filhos, mesmo que se separe de sua mulher. É apenas um exemplo dessa ordem civil, penal e administrativa. Bom, tendo falado sobre todo esse ponto do Código de Hammurabi, nós vamos comparar agora o Código de Hammurabi com a Torá de Deus. A Torá que você conhece, o Pentateuco, né? Algumas partes da Torá abordam aspectos mais apurados de algumas seções do Código de Hammurabi, que tem a ver, claro, com o direito de propriedade. E, devido a isso, alguns especialistas sugerem que os hebreus tenham derivado a sua lei deste. Por isso que eu falei daquela forma para vocês. Mas será que a lei do verdadeiro Deus seria uma cópia de um padrão ético escrito dentro de um templo pagão? Seria isso coerente? Será que aceitar uma argumentação dessa é coerente para o aspecto espiritual, para o aspecto religioso? Será que Deus permitiria a Moisés copiar um código de leis que foi escrito dentro de um templo pagão, aonde ali está debaixo da autoridade de um Deus pagão? Então, é por isso que a gente vai ver. Uma coisa é entender que na antiguidade existiam princípios de valores e princípios morais e éticos e espirituais que foram herdados de quem? De Noé. Noé é esta figura como que pai da humanidade agora, né? A partir do dilúvio, Noé é considerado esse pai da humanidade. Por isso que todos nós, judeus e não judeus, somos chamados de Bnei Noar, somos filhos de Noé, porque todos nós descendemos de Noé. Todos nós vamos descender de um dos três filhos de Noé. Então, Noé, que viveu anterior ao dilúvio e conhecia a vontade divina, ele passa esses princípios éticos e morais para as gerações futuras. Por isso é chamado de Dor Hamabul e a diferença de Dor Haplagá. O que é Dor Hamabul? A geração do dilúvio. Foi destruída lá nas águas do dilúvio. E o que é o Dor Haplagá? Dor Haplagá é a geração da dispersão. O que é a geração da dispersão? A geração já da Torre de Babel em diante. Então, é olhando para esse prisma que as sociedades vão surgir, as nações vão surgir, e é aí que está a pergunta: como elas estabeleceram os seus princípios moral e ético, e também espiritual? Tudo isso vai ser uma herança de Noé. Então, se você ver princípios que são iguais, valores éticos e moral que são iguais, não significa que Moshe haja copiado do código de Hammurabi, visto que o código de Hammurabi herdou esses princípios desde Noé, né? E é claro que a Torá também vai trazer os mesmos princípios. Mas vamos continuar aqui para a gente não perder o foco, né? Então, vamos ver aqui agora comparando, né, o código de Hammurabi com a Torá. Então, vamos aqui, olha, pena de morte para roubo de templo ou propriedade estatal, ou por aceitação de bens roubados.
Então, se alguém roubasse alguma coisa de um templo, de uma propriedade estatal, ou se alguém recebesse isso, ele tinha que ser morto. Isso está na seção 6. Agora, na Torá, nós vemos o seguinte: o roubo punido por compensação à vítima. Não necessariamente havia uma pena de morte, mas havia uma lei estabelecendo ali, como você registra, você pode conferir no Sefer Shemot, livro de Êxodo, capítulo 22, do 1 ao 9, você vai ver que aquele que rouba, ele tem que devolver e ele tem que pagar uma indenização, ou seja, uma compensação à pessoa que ele roubou. Não há uma pena de morte, seria já uma pena severa para uma questão apenas de roubo que pode ser compensado, né? Então você vê um grau de justiça aqui muito grande, não de uma severidade desmedida, né? No Código de Hammurabi nós temos, na seção 15 e 16, morte por ajudar um escravo a fugir ou abrigar um escravo foragido. Já a Torá vai dizer o seguinte: você não é obrigado a devolver um escravo ao seu dono se ele foge do dono dele para você. Lá em Deuteronômio, verso 23, 15, você vai ver Deus dando essa oportunidade de um escravo se tornar escravo de outra pessoa, se assim ele desejar, e essa outra pessoa não ser obrigada a devolver o escravo. Porém, no Código de Hammurabi, né, ali a pena é a morte. Né? Na seção 230, nós vemos que se uma casa mal construída causa a morte de um filho do dono da casa, então o filho do construtor será condenado à morte. Veja isso. Se a casa foi construída por alguém e ali a casa cai porque foi mal construída e mata o filho do dono dessa casa, o filho do construtor também tem que ser morto. Seria uma, como dizer, né, a lei de Haytachataim, ou seja, a vida por vida, exagerada, né? Ou seja, alguém vai ser morto pela causa de uma outra morte que não tem nada a ver, mas nada a ver mesmo, só porque ele é filho, ele vai ter que morrer, porque o filho do outro morreu. Quando é alguém que tira a vida do outro, aí tudo bem, mas um terceiro, então assim, é realmente muito severa essa lei, ela passa do limite da questão ética. Como é que a Torá ela vai legislar sobre isso? Em Deuteronômio 24:16 diz: pais não devem ser condenados à morte por conta dos filhos, e os filhos não devem ser condenados à morte por conta dos pais. Ou seja, trazendo a responsabilidade para si próprio. Né? Continuando, nós vemos no Código de Hammurabi mero exílio por incesto. Se um senhor, homem de certa importância, teve relações com sua filha, ele deverá abandonar a cidade. Isso está na seção 154. Já a Torá vai dizer o quê? Extirpação por incesto. Tem que morrer. Ou seja, aqui sim vai ser feita a pena de morte. Levítico 18, do 6 ao 29. O Código de Hammurabi, na seção 196 e 205, né, da 196 a 205, fala sobre a distinção de classes em julgamento. Severas penas para pessoas que prejudicam outras de classe superior e penas médias por prejuízo a membros de classe inferior, como se os da classe superior tivessem mais valor, né? Como a Torá ela legisla isso. Não farás acepção de pessoa pobre e nem honrarás o poderoso, ou seja, é considerar todos diante da lei como iguais. Levíticos 19, 15. Bom, isso aqui é apenas um exemplo, queridos, da comparação de justiça, né, entre uma lei e outra, entre um código de lei e outro, ou seja, entre o código de Hammurabi, os códigos de leis do Oriente Antigo, e os códigos de leis da Torá. O código de Hammurabi, nesse achado, contém 282 códigos de leis para o povo em suas camadas social e religiosa. Mas a Torá, a lei do verdadeiro Deus, contém 613 mandamentos para o povo em suas camadas social e religiosa. De mandamentos positivos, que nós chamamos em hebraico ta'aseh, faça, são 248. E dos mandamentos proibitivos,
quando dizemos em hebraico lotaser, não faça, são 365, logo totalizando 613 mandamentos para todo o povo. Bom, lembramos aqui do verso de Malaquias 4:4, onde Hashem, Deus, ordena: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horeb para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Não se pode esquecer a Torá de Deus, como diz os Salmos, por exemplo, capítulo 19, verso 7. A Torá, a lei de Adonai, é perfeita e refrigera a alma. O testemunho de Adonai é fiel e dá sabedoria aos simples. Bom, claro que quando a gente vai ver isso nas palavras do nosso Mashiach Yeshua, ele vai falar de como o homem deve cumprir os mandamentos de Deus, e os mandamentos de Deus são perfeitos, eles são maravilhosos, eles são, na realidade, a razão pela qual nós nos conectamos com o nosso Criador. E ainda temos uma promessa futura de herdar o reino dos céus por cumprir os mandamentos de Deus, andar nos seus caminhos. Bom, queridos, nós vamos terminando esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha desfrutado desse shiur de hoje, né? Como nós mencionamos aqui, o código de Hammurabi, que por muitos às vezes é usado para, de alguma forma, depreciar a Torá, né? A gente pôde ver aqui, comprovar que, na realidade, a Torá é dada no Monte Sinai por Deus, porém os princípios que são iguais, tanto na Torá de Deus quanto no Código de Hammurabi, na realidade, o Código de Hammurabi herdou de Noé lá atrás, né? Que vem sendo dado desde Adão até chegar a Moisés no Monte Sinai. É claro que todos os mandamentos dados anteriores ao dilúvio, do período do dilúvio até chegar ao Monte Sinai, Deus vai repeti-los também no Código da Torá, né? Então, na realidade, o que Hammurabi fez foi colocar códigos de leis, que muitos desses códigos eram justos para aquele tempo do Oriente, outros eram excessivos, mas aqueles que se assemelham com a Torá, eles, na realidade, são um princípio que foi dado antes pelo próprio Deus toda a carga de herança, de tradição e lei oral que foi dada desde Adão até Noé e as gerações seguintes, né? Bom, queridos, nós vamos terminando por aqui. Que o Eterno vos abençoe. Não esqueça de deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. E olha aqui embaixo na descrição do vídeo sobre a nossa Yeshivá, mais uma vez, sobre os nossos cursos, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito conhecimento que vocês já têm. Bom, nós vamos terminando esse vídeo por aqui. Que o Eterno vos abençoe. Shalom Uvrahá. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Estamos aqui apresentando a vocês o nosso curso de judaísmo da fé aos costumes. Um curso que nós preparamos especialmente para você que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis ou estruturadas sobre o judaísmo, mas o que vocês encontram? Na realidade, só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet. No meu curso, eu reúno todos esses conhecimentos de uma forma organizada e fácil, onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila e sim adquirir mais conhecimento sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você.